Muito bem, vamos agora aos destaques do esporte com a Caliandra Alves Dias. Hoje, repórter da TV da Federação Gaúcha, logo mais no horário do Ipiranga. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Nós dois, né? Nós dois, mais uma vez. Vamos começar na contracapa falando do Ipiranga, Caliandra, porque hoje tem jogo importante. Ficou junto meio com o do Grêmio e do Inter, nesse hora ficou ruim, junto, né? Na verdade, com o do Inter, né? Que é às 7 horas da noite e o Ipiranga entra em campo aí às 8 horas. Foi muito comentado aí em relação a esse horário, né? Porque quando se tem jogos da dupla Grenal, a gente sabe que baixa um pouquinho o público do Ipiranga, que já não é tão grande, e quando tem jogos da dupla Grenal, aí acaba tendo um público menor. Podia ter feito às 6 da tarde, tranquilo, a maioria dos clubes fazem, né, quando tem. É só o Ipiranga que acaba competindo aí com o pessoal do Grêmio e do Inter. Eu acho que é mais pelo fato da torcida do Ipiranga ser anti-Grenal, né? Pode ser então também. Tem um pouquinho aí também em relação a essa história, mas fica um pouco ruim, né? Porque, obviamente, quem é torcedor do Inter não vai no jogo do Ipiranga. É, o nosso cinegrafista Fernando G, que vai fazer o jogo também à noite, já tá chorando, né? Porque ele vai ter que escutar a transmissão do Ipiranga e não vai poder ver o jogo do Inter, contra né? o River. Mas tudo bem. Bom, e o Ipiranga nessa noite aí, tu trouxe um aparato geral aí do como é que vem o Ipiranga para esses últimos jogos, na verdade são 3 jogos ainda dessa primeira fase, mesmo, né? Marcão, vamos aumentar aqui um pouquinho, porque no início da temporada o Ipiranga teve um desempenho muito ruim na divisão de acesso, principalmente pelos gols que levaram aí nos primeiros jogos, né? Demorou muito para aí ter um arranque na competição, mas nos últimos 5 jogos, dos 15 pontos que o Ipiranga disputou, ele conquistou 10. Teve um empate e uma derrota contra o São Borja por 2-0, que até agora a gente não sabe como que eles perderam para o São Borja. Sendo que aqui eles já haviam ganhado por 5-0. Então, nessas últimas 5 partidas antes desse jogo, o Ipiranga perdeu apenas um jogo e empatou outro. Então, aí tem um desempenho aí bastante bom em relação a essa reta final da competição. E lembrando que hoje é um jogo decisivo contra o Tupi. O Tupi, que muitas pessoas dizem, nossa, o Tupi é o grande nome dessa competição. Não, porque ano passado o Tupi também terminou em 3º lugar na fase classificatória da divisão de acesso. Ele manteve o seu desempenho, mesma forma do ano passado. Demorou um pouquinho também para se permanecer no G4, porque a gente sabe que com os resultados, né, acabam tendo aí essas mudanças, mas terminou a fase de classificação também em 3º. E nesse ano está em 4º lugar e vai enfrentar o Ipiranga hoje. Então é um confronto direto. Uma vitória do Ipiranga na noite de hoje podemos por dizer, meio que classificar a equipe, porque faltam ainda 2 jogos para o término da competição. Muito da fase bem. classificatória, no caso. A nossa imagem aqui travou, Marcão. Vou atualizar aqui, ó, para nós, vamos ver se vai. Porque é o seguinte, enquanto isso nós vamos falando o seguinte, e o Internacional, como é que vem para esse jogo de logo mais à noite, Caliandra? Olha, o Inter, temos aqui, Marcão, vamos para a página 23 agora, porque o Inter acabou aí treinando e tem um jogador do Inter que acabou aí dando alguns conselhos para o Marcelo Lomba, que é o D'Alessandro, o meia, acabou aí dando alguns conselhos, falando um pouquinho de como que é o River, porque ele era de lá, né? Ele era Aquela de lá, vozinha dele é estranha. né? Então ele acabou aí dando algumas dicas para o Marcelo Lomba no jogo de hoje, porque é um jogo muito importante do Inter. O Inter é o líder aí do Grupo A, que é o famoso temido Grupo da Morte, por ter o campeão da Libertadores da edição do ano passado. Então, tirando o River Plate, os outros adversários do Inter são, podemos por assim dizer, adversários que já têm pontos garantidos. Mas contra o River Plate a história é diferente. O River também, que vem aí no momento não tão bom em relação ao campeonato argentino. Então nós tivemos aqui o destaque em relação ao Marcelo Lomba, que é o goleiro titular do Inter. E o Grêmio, quando é que vai jogar para Libertadores? O Grêmio joga amanhã, né? Então, assim, o jogo do Grêmio pode decidir se a equipe permanece ou não na Libertadores da América. Lembrando que de todas as participações da Libertadores da América, o desempenho do Grêmio em 95 também começou de uma forma ruim. Nos dois primeiros jogos, o Grêmio também havia conquistado apenas 1 ponto, que é mais ou menos o caso que acontece agora. Em 95, o Grêmio acabou aí sendo campeão por causa do 3º jogo da Libertadores da América. Agora é ganhar ou ganhar, né? Agora é ganhar ou ganhar. Um tropeço na noite de hoje pode aí acabar fazendo... na noite de amanhã, né, fazendo com que o Grêmio acabe não se classificando para a próxima fase da competição. E ontem nós tivemos aí um grande destaque também, que foi o Atlético Paranaense, que venceu o Boca Juniors por 3-0 lá no Paraná. Muito bem. Bom, vamos falar agora de o Atlântico, tá lá na outra capa. Não, vamos falar de vôlei. Vamos aproveitar que estamos aqui, porque o que é a Associação de Vôlei aí de Erechim? Isso, Marcão, dá um cliquezinho aqui. Não vai, eu acho, por causa da nossa internet aqui não tá indo. Mas a nossa Associação de Vôlei, qual é o destaque que você traz no geral? Bom, olha, temos aqui 2 times, né, de Erechim
Erechim, que participam aí da Liga Gaúcha de Voleibol. Um está na Série A e outro na Série B. Nessa semana nós trouxemos o destaque da Série B e aqui temos aqui em relação à Série A, que também aí garantiu o título. E esse ano aí temos diversas competições que vão ser realizadas aqui em Erechim. Temos as meninas do vôlei, que também vão ter uma etapa que vai ser realizada aqui em Erechim em maio. Então, além de futebol agora e futsal Atlântico, também, Erechim também respira aí o voleibol. E também vai ter ciclismo, vai ter rally por aqui, é isso? Vai ter sim, quem trouxe esse destaque aqui foi o Igor Miller, uma competição aí que movimenta também Erechim, porque a gente sabe que tem vários grupos de pedal aqui na capital da amizade, então novamente vai ter um circuito aqui. Até comentar com o Fernando, a gente que pega a estrada aqui todo dia para fazer reportagem, a gente encontra muita gente andando de bicicleta nas estradas aqui, né? O pessoal realmente gosta mesmo de andar de bicicleta, gosta mesmo de bike, vai ter esse rally. Vamos falar de Atlântico, tá lá na contracapa, porque o Galo estreia contra a Intelli na quinta-feira na Liga Nacional, né? Isso mesmo, amanhã às 8h15 no Caldeirão do Galo. Esse vai ser o primeiro confronto do Atlântico contra a Intelli, que é o time do Quequé e o time do Cabreúva, que no ano passado vestiram e defenderam a camisa do Atlântico. E olha, a expectativa por lá tá bastante intensa. E o Giba quer que a equipe tenha um início bom na competição para que talvez possa aí repetir o feito do ano passado, obviamente com o título. Mas esse ano aí vai ser um pouquinho complicado, porque a gente sabe que ano passado teve alguns jogos que o Atlântico acabou se desligando, ficando desatento um pouquinho e acabou aí perdendo jogos importantes, então é bom essa temporada ficar atento. Muito bem, são os destaques do esporte de hoje, Caliandra. Samessi, nós voltamos amanhã. Muito bem, a gente lembra você que acompanhe Ipiranga e Tupi pela TV da Federação Gaúcha, do site Micujo, logo mais às 8 da noite, é isso? 8 da noite. 8 da noite, ao vivo, por lá você também vai ter o link nas plataformas do Jornal Bom Dia. Valeu, Caliandra, obrigado. Obrigada.